Olá, seus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o 8º episódio da 4ª temporada de Riverdale, que é o penúltimo dessa 4ª temporada até o mid-season, né? Que é aquela pausa comum de final de ano, que para no meio de dezembro e depois volta lá no meio de janeiro. Então, assim, vamos comentar que tiveram algumas revelações, tiveram algumas fechadas de ciclo que eu acho que é importante a gente falar, e principalmente trouxe aí umas revelações que eu acho que vai ser fundamental para essa 4ª temporada. Então, se não perder nada sobre as novidades dos filmes e da série, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades em primeira mão. Aqui tem playlist de final explicado, teoria, análise e muito mais. E todas as quintas, quando a série tá no ar, a gente fala de Riverdale. De manhã, agora, né, a gente faz esse vídeo sobre o episódio, muitas teorias, e mais tarde a análise da promo. Que promo chocante, inclusive teremos vídeo falando disso aí. Esse episódio foi muito legal porque ele veio de um hiato e eu acho que foi muito bom pra gente relembrar alguns momentos e seguir com a história, e principalmente por causa da estrutura dele. Eu gostei muito que ela foi bem divididinha. Eu gosto de episódios quando Riverdale faz isso. O 7º episódio da temporada passada a gente teve histórias separadas, que foi o Jug e o Art naquele lance todo de sair de Riverdale. Teve a Beth lá nas irmãs, a Verônica teve uma história à parte com La Bonne Nuit. Então eu gosto muito quando eles acabam contando essas histórias separadas e depois juntam ou faz algum sentido aí pra narrativa, e esse episódio fez. Logo de início a gente acompanha a Beth, que ela tem toda uma questão ali com a mãe dela. Elas finalmente se resolveram. Eu acho que Riverdale tava precisando disso, porque a gente tá carente de pais bons, né? O Luke Perry deixou esse espaço, apesar da mãe do Art ter sido muito boa conselheira e protetora com Art, que nem ele era, mas eu acho que a gente tá precisando de pais mais bons. O próprio FP também teve a sua redenção, nesse episódio também foi muito importante pra ele e pra relação do Jug, mas eu acho que principalmente depois de tudo que a Beth e a Alice vivenciaram aí em Riverdale, já tava na hora de uma passar a confiar mais na outra, principalmente depois dos eventos da Fazenda, que a Beth alertou e muito, sabe, a Alice. Então eu acho que era necessário, e a gente viu que de fato a conselheira realmente ajudou na relação delas. A promo é um caso à parte, eu tenho uma boa teoria sobre isso, eu vou contar aqui pra vocês mais tarde. E também foi muito esclarecedor com o lance da Fazenda, da gente entender que a Alice, sim, ela tava lá como infiltrada da FBI, mas ela também sofreu, sim, com a lavagem cerebral que a Fazenda tinha, e eu acho que isso pode vir à tona em outros momentos da série, talvez no próximo episódio, que nem a gente viu lá na promo. Depois a gente vai pro arco do Art, que é justamente sobre a raiva dele, como ele controlar a raiva dele. A conselheira chega a falar pra ele fazer tipo uma hotline pra ele conseguir ajudar essas pessoas de alguma forma sem fazer com que ele corra risco. Só que a gente vê que o Art, ele toma decisões muito impulsivas. O Art sempre foi assim, não tem nem como reclamar disso dele, porque tá na personalidade dele, mas é muito bizarro porque ele ouviu uma coisa e fez completamente ao contrário, sabe? Ele saiu de casa, mas eu acho que isso talvez possa revelar algo sobre o futuro do Art em Riverdale, porque ele de fato, ele sempre fala sobre ficar em Riverdale, sobre continuar o legado do pai dele. Então eu acho que ele poderia ser um ótimo xerife, né? Eu sei que o Jug e a Beth fazem a parte investigativa e tudo mais, mas eu acho que essa questão de querer ajudar Riverdale, querer ajudar na comunidade e tudo mais, é muito xerife da cidade realmente. Talvez algo como prefeito, sei lá, pode significar algo pro futuro do Art, mas por enquanto eu acho que ele tá sendo bastante responsável ainda nas decisões que ele toma. E depois a gente tem o arco da Cheryl, que eu acho que a gente vai acabar se abrangendo um pouquinho mais aqui no vídeo, porque era uma carência que a série tava criando, porque de fato a personagem passou por tantas coisas, mesmo não tendo tanto tempo de tela quanto a gente desejava, mas eu acho que a conselheira, ela resumiu muito bem sobre o que a Cheryl passou desde a primeira temporada, os traumas e como isso refletiu nela. É muito triste, sim, que ela saia das
das Vixens, ou perca a liderança das Vixens, pelo menos nesse primeiro momento, porque ela realmente precisa cuidar dela. Foi muita coisa que ela passou, e eu acho que esse próximo episódio, pela descrição e pelas promos, fotos que saíram, né, do próximo episódio, dá a entender que ela vai seguir em frente, mas também trouxe essa revelação que alguém tava mexendo com a cabeça dela e não que era uma loucura dela. Eu realmente espero que o Roberto não tome a decisão de que seja a Toni, porque a Toni foi a melhor coisa que aconteceu na vida da Cheryl. Ela sempre conviveu com pessoas abusivas, que são os Blossoms, que é a família dela, e a Toni realmente veio assim pra trazer um pouco de razão pra cabeça da Cheryl, senão eu acho que ela teria enlouquecido realmente há muito tempo atrás. Mas eu acredito realmente que seja a Nana Rose, porque é ela que começou contando essa história de Julian, dela ter sugado a alma do útero do Julian e tudo mais, e eu acho que de fato pode ter existido esse trigêmeo. Eu acho que pode ser revelado aí a existência dele. Eu contei isso no vídeo anterior sobre uma teoria que eu acredito que pode estar envolvido com a Penélope e com essa nova parte da família que surgiu nessa temporada. E a gente sabe que os Blossoms não são uma família saudável e cada vez mais tem se introduzido os avós, então é capaz da gente ter um contexto maior aí sobre os avós. Já tinham falado que teria um episódio de flashback situado nos anos 50, então a partir disso eu acho que a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor e entender qual é a da Nana Rose, porque ela é uma personagem muito misteriosa. Cada episódio ela tá diferente e solta uma bomba nova. E aí a gente tem o arco da Verônica com o Hiram, que eu acho que foi um outro arco também que ela não entendeu o conselho da conselheira. Ela entrou para a classe de 2024 de Harvard. É bom ressaltar que eles falam sobre o ano de formação, não é que Riverdale está em 2024, mas que ela vai se formar em Harvard em 2024, se tudo correr bem. E a conselheira tinha falado para ela ir para Harvard, independente de como ela tivesse conseguido, porque talvez ir para a faculdade seja a forma justamente dela sair debaixo das asas do Hiram. E ela fala sobre a relação deles ser uma relação obsessiva por parte dos dois, e ela não entendeu, tanto que ela recusou. E eu acho que talvez isso tenha um pouquinho a ver também com a Mimosa, porque ela chega a citar, perguntando se ela de fato não tem um pouco de ciúme da Mimosa, até porque a gente vê uma relação do Hiram com a Mimosa como era a Verônica e ele mais pro início, quando eles não tinham essa treta. A Verônica era muito mais brigada com a mãe dela e não com o Hiram, sabe? Até ela descobrir as coisas do Hiram e ele começar ali a brigar com o próprio namorado da filha. Então eu acho que a Mimosa mesmo, ela é um bom exemplo de tipo, ela foi pra faculdade ou ela teve seu negócio, ela vive independente do Hiram, e eu acho que a Verônica ela precisa aprender isso. E eu acho que quando a conselheira fala vá para Harvard e construa a sua vida a partir disso, é justamente isso. Ela tá longe, ela não tá vivendo ali, ela só precisava sair de casa e viver realmente a vida dela separada do pai, porque sempre que a gente via ela tentando se separar do pai, ela na realidade expulsava o pai de casa e ela ficava lá no apartamento. Então o lance que ela precisa é realmente sair de casa e viver a vida dela. E depois a gente tem a história do Jug, e eu achei muito legal da parte da conselheira chamar a atenção da relação dele com o pai dele, porque o pai dele realmente ele teve os pontos fracos dele na vida dele, que nem a gente acompanhou desde o início, ele com serpentes, que ele era mais bandidão e tudo mais, e agora como ele tem ajudado o Jug a ter uma vida melhor, sabe? O FP, ele sempre incentiva muito o Jug a estudar, a ser o primeiro Jones a terminar o ensino médio. Então foi muito importante ela falar essas coisas e foi muito legal que o Jug ouviu. Quando ela tava falando, eu fiquei exatamente como o Jug. Não tinha o que discutir o que ela tava falando. Tinha só que ficar quieto, ouvir e digerir. E eu gostei muito que o personagem também fez isso, não só a gente enquanto estava assistindo a série. Mas também esse arco do Jug trouxe um pouco mais sobre esse mistério da Stonewall, sobre os 4 sumidos de lá. E foi muito interessante porque quando teve aquela festa e eles falaram que os ghostwriters dos irmãos Baxter estariam lá, agora a gente entende por que eles não estavam, porque a gente estranhou, né, que eles não estavam lá, comentamos aqui no canal inclusive. E agora a gente entende porque eles podem ser essas pessoas que sumiram. Inclusive, eu acho que essa investigação vai levar com que o Jug chegue no avô dele e descubra mais sobre a escola. E talvez ele tenha sumido. A gente sabe que o FP tem essa raiva, que ele sumiu e tudo mais. E talvez ele tenha sumido justamente para não sumir. Pode ser que todos esses
outros que sumiram ou tiveram algum machucado, tem acontecido a mesma coisa com o Mr. Tipping. O Mr. Tipping foi mais ou menos para ilustrar como que funciona com os outros caras. Eles têm um envolvimento, eles têm um abuso psicológico que faz com que você seja preso. E a gente também deve lembrar que o Brett já tinha dado meio que uma dica pra gente. Em uma das brigas com o Jug, ele chegou a falar que todos os anos eles sempre tiveram uma cobaia igual a ele. Então é bem capaz dos irmãos Baxter ser envolto de jovens talentos e que não tem, uma família rica, sejam mais pobres, que nem são os Johnny, sabe? A gente tem que lembrar que o avô dele também tava nesse rolo todo. E quando rola essas implicâncias, ele deixa muito claro que ele é uma família de legado, assim como a Stonewall tem legado. Inclusive, muito desse mistério, ele não pode ser descoberto, porque senão a Stonewall perderia o legado dela. Então, eu acho que é bastante interessante, acho que é algo a ficar atento aí com Riverdale, deles estarem realmente utilizando isso. O que nos leva a mais uma cena de flash forward, que é a Donna e o Brett vendo os amigos do Jug falando que eles realmente morreram. Eles estão reconhecendo ali, né, como criminosos ali na delegacia. Mas eu já falei aqui no canal e eu vou repetir mais uma vez. Eu sinceramente acredito que isso seja ou uma das histórias escritas pelo avô e que eles estão interpretando, tipo que nem foi no episódio de flashback em que eles interpretaram os pais. Então seria natural que eles interpretassem outros personagens, talvez da época do avô do Jug. Será que talvez no episódio de flashback isso faça algum sentido? Não sabemos, né? Ou pode ser a história que o Jug tá escrevendo sobre o crime perfeito. E como eu já falei em vários vídeos, eu não acho que o Jug realmente morreu. Eu acho que talvez possa ser uma armação para justamente pegar eles, para pegar o envolvimento deles e até onde eles vão para sustentar a mentira, né, do pessoal lá, da Donna e do Brett. Então acho que pode ser o momento em que a Stonewall caia realmente com todo esse mistério envolto. A gente também tem que perceber que esses flash forwards têm uma coloração diferente, bem similar com o que Riverdale já trabalhou para contar outras histórias, seja do passado ou algo que os próprios alunos estavam contando ali. Mas deixa você nos comentários, você acha que essa história de fato vai ser sobre o Jug? O que você achou desse 8º episódio? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!